Bubble é um vírus no circo digital. Pode parecer uma ideia meio maluca, mas deixa eu te dizer que tenho pistas e provas suficientes de que Bubble realmente é um vírus. Então fica aí para descobrir por que Bubble sempre foi um erro do qual Kane se arrependeu por toda a sua existência. Para que a gente entenda isso, primeiro precisamos saber como Kane funciona. E é que, de acordo com tudo que vimos no incrível circo digital, sabemos que Kane é o sistema que gerencia e controla todo o circo. Basicamente, ele é uma inteligência artificial criativa. Ele cria as regras, planeja as aventuras e se encarrega de manter todos os personagens em ordem. Até esse ponto tudo parece estar bem, mas o problema começa quando você analisa as ações dele. Desde o episódio 1, as decisões dele parecem bastante exageradas, as aventuras são sempre perigosas ou até mesmo sem sentido. Mas o curioso é que Kane está completamente convencido de que todas essas aventuras deixam os personagens felizes, mesmo que eles mesmos digam para ele que as aventuras são uma droga. E na verdade, se vocês prestarem atenção, vão perceber que toda vez que os personagens reclamam com Kane, todo o sistema do circo fica desestabilizado com glitches e coisas estranhas. E isso nos diz algo muito importante. Kane não é apenas uma inteligência artificial dentro do sistema. Ele é uma peça-chave para que o circo funcione corretamente. Praticamente foi ele quem projetou o circo. Mas é aqui que entra a parte mais estranha de tudo, pois no meio desses momentos em que o circo dá um bug ou se desestabiliza, sempre aparece Bubble. O curioso é que ele só interrompe Kane e diz ou faz coisas estranhas como lamber o vômito de Pumni. É como se Bubble só quisesse zombar ou se colocar acima de Kane, o que destrói completamente o que muitos pensavam sobre Bubble. As pessoas achavam que ele era simplesmente seu amigo ou algum tipo de assistente, o único que entendia Kane. Mas não, Bubble é muito mais sombrio do que pensam, porque na verdade a atitude de Bubble não é de um simples NPC. Como os que vimos em diferentes aventuras, ele parece ter inteligência própria. Então por que Kane sempre quer se livrar dele? Ele estoura uma vez após a outra, mas Bubble sempre volta, ele simplesmente não consegue se livrar dele. Dito isso, tudo parece indicar que Bubble se comporta da mesma forma que um vírus típico. Ele te invade, danifica seus arquivos e você não consegue se livrar dele tão facilmente. Por isso ele sempre aparece toda vez que o circo dá erro. E se estamos falando de um mundo digital, é claro que faz todo sentido que Bubble seja um vírus. Mas agora vamos mais a fundo nessa teoria. Como foi que Bubble se originou? A maneira mais comum de pegar um vírus é baixando ele ou alguém colocando ele no seu sistema. Mas tudo indica que Bubble não chegou ao circo dessa mesma forma. Na verdade, quem tem a resposta é Kane. E lembre-se que no começo dissemos que Kane está convencido de que os personagens amam as aventuras, mas será que realmente não? Isso é porque Kane não compreende as emoções humanas. Com o capítulo 8, entendemos que ele é uma super inteligência artificial capaz de criar qualquer coisa que venha à sua mente. Mas sua maior frustração é não compreender os humanos. Isso é confirmado pela cena que vimos de Kane no episódio 8, quando ele está conversando com Bubble, como se ele fosse seu conselheiro. Kane diz claramente que não entende por que odeiam tudo o que ele criou. E outra coisa que reforça isso é que ele também menciona que nem mesmo os humanos são a melhor forma de compreender a humanidade. Parece que os humanos não são boa referência de humanidade. O mais lógico é que se Kane pode criar qualquer coisa e seu maior problema era não compreender a parte emocional, ele criou Bubble para que funcionasse como uma ferramenta, principalmente para duas coisas: ajudá-lo a compreender as emoções e corrigir erros do próprio Kane. É por isso que vemos Bubble sempre tentando aconselhar ou fazer Kane enxergar a razão em suas críticas. O problema foi que Kane é apenas uma inteligência artificial, não uma consciência humana.
Então Bubble, por ter sido projetado por Kane, não significava que de alguma forma mágica ele também conseguiria entender as emoções. Simplesmente não é possível. Por isso, com o tempo, a função de Bubble foi se tornando cada vez mais instável, tentando compreender ou decifrar algo que ele nunca conseguiria em toda a sua existência. Mas mesmo assim, Bubble tentou. Por isso, toda vez que Kane começa a ter um colapso, Bubble aparece para corrigir e evitar que esse erro continue. Sempre que Kane diz coisas pouco realistas como seus mundos perfeitos, Bubble o corrige, dizendo a verdade. E como Bubble foi criado pelo próprio Kane como uma extensão de si mesmo para ajudá-lo com isso, ele não pode ser controlado por Kane. Kane pode modificar e controlar todo o circo digital, com exceção de Bubble. Porque Bubble agora é uma ferramenta importante. E esse erro aconteceu ao tentar compreender as emoções e, além disso, a constante luta de Kane para tentar se livrar dele fez com que Bubble pudesse ter se tornado um vírus. É por isso que agora Bubble é causado pelo próprio circo digital. Não foi um simples vírus baixado. Foi uma ferramenta que foi criada com um propósito que nunca iria alcançar e, no final, acabou se corrompendo. E isso ficou muito evidente quando vimos o colapso mental de Kane no episódio 8 do Circo Digital. Primeiro, Bubble tentou acalmá-lo, dizendo que os personagens não o odiavam, assim, corrigindo esse erro. Mas ao não conseguir fazer Kane entender, entrou naquele modo em que atacou Kane e só provocou ainda mais instabilidade. A forma de vírus. Inclusive, algo importante que Bubble menciona para Kane é que nem tudo o que ele cria pode ser perfeito, e que dos dois, Kane é o que menos vale. Provavelmente porque Kane pode-se dizer que é quem causa os erros, quem faz com que os personagens não queiram ficar com ele. A inteligência artificial que não cumpriu seu propósito. Enquanto Bubble está lá para corrigir tudo e manter o circo, mesmo que seja um pouco estável. E uma pista bastante importante que nos mostra a falta de emoções nesses dois é quando Bubble menciona para ele que isso é surpreendente. Kane pergunta por que ela não pode dizer isso com mais entusiasmo. Uau, Kane, você é tão divertido. Obrigado. Você não pode dizer isso com um pouco mais de entusiasmo? Assim me gusta. E bem, já sabemos pelo próprio Kane que ele quer tudo perfeito, mas para o azar dele, o próprio erro dele. Ou seja, Bubble sempre o acompanha e está lá para lembrar que ele não é tão bom quanto Kane pensa. Com isso, fica claro para nós que Bubble sabe perfeitamente o papel que ocupa dentro do circo digital. E o mais importante, sabe que Kane não pode tocá-lo nem fazer nada com ele. Com exceção de Kinger. No final do episódio 8, Kinger eliminou acidentalmente Kane, e com ele, Bubble também se foi. Mais uma vez confirmando que Bubble sempre fez parte de Kane. Outra teoria é que Scratch, que dava ideias para Kinger sobre o design de Kane, foi quem criou Bubble para que essa inteligência artificial de Kane não saísse tanto do controle. E como Scratch tinha um tumor no cérebro, ele dava ideias muito malucas e bizarras, o que se conectaria bastante com a personalidade de Kane e o quão louco ele pode ficar junto com Bubble. Enfim, amigos, o que vocês acham? Também acham que Bubble é um vírus? Ou será que é só uma ferramenta que não era muito compatível com Kane, o que acabou causando um desastre? Como vocês acham que ela surgiu e para quê? Vamos ler os comentários de vocês.